Eu quero lembrar ainda que o senhor está esquecido, porque a sua memória não é boa, uma reunião ministerial que houve no Palácio, aonde foram ditas algumas coisas e foi pedido a abertura dessas falas nessa reunião ministerial. E o ministro Celso de Mello autorizou. E a AGU pediu encarecidamente que um pedaço fosse retirado. Pelo amor de Deus, ou vai dar um problema diplomático seríssimo. E adivinha de quem era esse trecho? De Vossa Senhoria, aonde o senhor atacava fortemente a China e, portanto, o ministro Celso de Mello, graças a Deus, permitiu a retirada da sua fala, porque só estava fazendo bonito para a família Bolsonaro, mas, na verdade, ia fazer muito mal ao país. E eu gostaria que o senhor tivesse coragem, podia repetir qual foi as palavras que o senhor disse lá, porque nós poderemos pedir pela CPI a quebra desse sigilo e ver quais foram as palavras ditas naquela reunião ministerial. No Fórum Econômico Mundial, o Brasil estava, naquela época, acabando de fechar São Paulo, Butantan e a Coronavac. E o senhor, no Fórum Econômico Mundial, disse que ia fazer o Brasil uma aliança com os Estados Unidos para barrar o tecnototalitarismo em referência à China, num momento crucial que poderia muito ter repercutido e prejudicado essas negociações. Eu gostaria de estar aqui, senhor presidente, para refrescar a memória do ministro, do ex-ministro, do ex-chanceler. No dia 11 de março de 2019, uma segunda-feira, em discurso na aula magna para os alunos do Instituto Rio Branco, afirmou que o Brasil não venderia sua alma para exportar minério de ferro e soja para a China. O então ex-chanceler disse ainda que o Brasil, nos últimos anos, fez uma opção equivocada ao querer se integrar com a América Latina, com a Europa e com os BRICS, em vez de aprofundar as relações com os Estados Unidos. Araújo também questionou se a parceria com a China seria benéfica para o Brasil. De fato, aspas meu senhor, a China passou a ser o grande parceiro comercial do Brasil. E, coincidência ou não, tem sido um período de estagnação do Brasil. O senhor criticou a nossa proximidade com a China, com a Europa, com os BRICS e com os países da América Latina. O senhor, de fato, é um homem muito ousado, muito corajoso. Em algum momento, o senhor se lembrou que estava lançando ao mar todo o trabalho de anos da diplomacia brasileira? E esses comentários que Vossa Senhoria, livremente, a liberdade o fez fazer, lhe deu o direito de fazer, o senhor acha que isso colaborou na compra de vacinas? Isso colaborou com o combate à pandemia? Ou foram palavras ideológicas jogadas ao vento? Eu me lembro como se fosse hoje o governo do PT, as críticas que os opositores faziam de que era uma diplomacia preconceituosa e direcionada a questões políticas e ideológicas. Quantas vezes nós ouvimos isso? E até por alguns momentos eu acreditava nisso. E agora nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo preconceito? Nós estamos vivendo ideologia? Ou nós estamos vivendo o livre mercado, a livre iniciativa, sem preconceitos, sem reparar no sistema de governo dos países que não nos diz respeito? Nos diz respeito é a defesa do nosso país, e a defesa do nosso país é a defesa do emprego, e o emprego vem com aumento também das nossas exportações. Senhor presidente, ainda lembro aqui, reitero, o seu artigo. Chegou o comunavírus, é o título do artigo. Comunavírus, isso não é ataque? Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas e as relações do Brasil com aquele país. Muitas pessoas dizem, que bajulação a China? Eu quero bajular qualquer país que tiver vacina para o meu povo brasileiro, para o meu povo do Tocantins que me elegeu. Qualquer um que tiver vacina, eu sou capaz de deitar no chão e deixar que pisem em cima de mim para que tragam vacina. Não tenho o menor orgulho, e nessa hora não tem ideologia, nessa hora não tem a sua vontade própria. O senhor estava lá como servidor do Estado brasileiro, recebendo para isso, para defender os direitos dos brasileiros, e não a sua posição ideológica.
O senhor disse no seu artigo, o globalismo é o novo caminho do comunismo. Aliás, foi o senhor que inventou isso. Esse globalismo ainda não está muito bem na cabeça de muita gente. O vírus aparece, de fato, como imensa oportunidade para acelerar o projeto globalista. Queria que o senhor explicasse o que é isso. Esse já se vinha executando por meio do climatismo ou alarmismo climático. Ele agora há pouco disse para nós aqui, para todos, que ele, durante a sua gestão, se preocupou demais com o meio ambiente. Isso aqui é preocupar com o meio ambiente? Isso aqui contribuiu de alguma forma com as relações do Brasil com o mundo? E os ataques que Vossa Senhoria fez pessoalmente aos atacantes do Capitólio americano? O senhor minimizou a ação daqueles vândalos ao invés de se solidarizar com o governo americano. O senhor não era parceiro do governo americano, vocês eram parceiro do Trump. A hora que substituiu, o senhor não entendeu, como bom aluno do Rio Branco que deveria ser, que nós não somos amigos de presidentes, nós somos amigos das nações, nós somos amigos dos países, que são muito maiores do que nós. O senhor ainda apoiou o ataque ao presidente Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, que, por incrível que pareça, nós estamos muito em mãos dessa criatura, que aglutina todo um consórcio com Vaccin para vacinar os países pobres e países em desenvolvimento. É muito triste. Justamente a China tão atacada, Tedros Adhanom tão atacado, o governo Biden tão atacado. Hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas que o senhor apoiou e ajudou a atacar com tanta força na porta, humilhando e pedindo vacinas, porque eu não me importo de humilhar. Agora o senhor deveria ter desculpas ao país. O senhor deve desculpas ao país. O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor no MRE foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando Vossa Senhoria de lá saiu. Presidente, só um questionamento, presidente. O tempo é livre agora, já passou já mais de 6 minutos. Porque o senhor passou, porque o senhor não colocou o Brasil como pária, porque pária ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? O Brasil não é pária. O Brasil foi muito pior. Ao invés de pária, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. Para concluir, senhor presidente, o maior vexame que nós já passamos na vida foi na cúpula, dia 22 de abril. Eu assistindo do começo ao fim, esperando o pronunciamento do nosso presidente da República, porque ele é nosso presidente, ele foi eleito pelo povo brasileiro, não foi com meu voto, mas foi eleito. O presidente da República Americana levanta-se da cadeira e deixa o presidente do Brasil falando sozinho. Aquela mensagem, se o senhor não conseguiu ler, ela disse para o mundo: eu não tenho nada para ouvir do Brasil. Não tem justificativa para aquela levantada de cadeira, a não ser a insignificância com que o senhor trabalhou para colocar o Brasil nessa posição. E peço, senhor presidente, toda a correspondência entre o MRE e os ministérios afins de vacina. Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde e Casa Civil, eu gostaria de pedir, se for possível, a essa comissão, que todas as correspondências tramitadas pelo sistema interno, entre ministérios, especificamente sobre vacina, que essa comissão possa ter acesso. E também desses ministros para o presidente da República. Porque com essas comunicações em aberto, senhor presidente, nós vamos poder identificar qual foi o ministro que mais mal influenciou o presidente. Qual foi o ministro que melhor orientou o presidente. E nós queremos toda a comunicação do MRE para as embaixadas no mundo, e especialmente os embaixadores aonde tem os laboratórios de vacina. Nós queremos todos os ofícios, todas as mensagens relacionados
a pandemia, a vacina, a cloroquina, a hidroxicloroquina, ao que tiver. Nós queremos encontrar, não é isso? Quem são os responsáveis pela desgraça brasileira, da mortandade que ocorreu? Nessas correspondências, senhor presidente, eu tenho a convicção de que nós vamos encontrar quem paralisou decisões, quem fechou os olhos do presidente Bolsonaro. Nós vamos encontrar com certeza.